Olá! Unir beleza a propósitos como o desenvolvimento de projetos sociais, a carreira profissional e a quebra de padrões sociais impostos são algumas metas do concurso Belezas do Brasil. A nossa região tem representante na disputa nacional. E para saber mais desse universo e dessa mudança de paradigmas é que recebo a médica dermatologista e Miss Beleza Baixada Cuiabana, Aline Monsali. Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-la. Para a gente falar um pouquinho desse universo dos concursos de beleza, você que está aí com a nossa faixa de Miss Baixada Cuiabana, né, participando do Belezas do Brasil. O que te motivou a entrar nesse universo? E queria que você me dissesse assim, você percebe mudanças no que diz respeito aos paradigmas, aos modelos daquelas pessoas que concorrem hoje aos concursos de beleza? Obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar no seu programa. Com muita honra que uma cuiabana carrega a faixa de Miss Beleza Baixada Cuiabana. Eu me apaixonei pelo universo Miss, assim que eu percebi que Miss não é só um desfile, não é só a beleza exterior. E olha que eu trabalho com beleza, né? Então eu tenho prioridades aí para falar sobre beleza feminina. Miss é você representar pessoas, você inspirar pessoas, você levar a voz e dar a voz a muitas. E eu fui sempre muito apaixonada por esse universo. Mas, como muitas mulheres vão se identificar, a responsabilidade chama. E a gente não tem como não atender. Então, por problemas familiares, eu me afastei um pouco disso e depois eu fui estudar fora, né? Eu passei 10 anos longe da nossa Cuiabá para estudar na Federal de Roraima, me formar em medicina, fazer minha residência. E quando eu voltei para o concurso mais conhecido, que é o Miss Universo, eu não tinha mais idade, né? A gente tem algumas faixas etárias e eu já tinha mais de 28 anos. E eu continuei no mundo Miss como jurada, como a dermatologista das Misses, como apaixonada pelo mundo Miss, até que eu conheci uma franquia que tinha tudo a ver comigo, que é o Belezas do Brasil. O Belezas do Brasil, ele é uma franquia um pouquinho mais ampla, ele atende perfis que podem ser levados a concursos internacionais, então tem vários concursos internacionais que as meninas podem ir participando do Belezas do Brasil. E ampliação da idade para 34, para mulheres que são casadas ou já foram casadas, para mães. E isso me fez muito feliz em poder reacender um sonho, porque o sonho não morre, né? A gente sempre fica com aquela vontade de realizar e quando eu vi a oportunidade eu realmente abracei. Então, de participação é o meu primeiro concurso. E eu sou muito apaixonada por essa franquia e muito grata, independente de qualquer resultado, porque é uma plataforma que você consegue atingir pessoas que talvez eu não atenderia no meu consultório. Então, é uma forma de você disseminar informação, conhecimento e causas que talvez eu não conseguiria frente a frente num consultório de dermatologista. E me diz uma coisa, Aline, quando você diz assim, encontrei uma franquia mais ampla, que permite a participação de mulheres que já são mães, que já foram casadas, que não estão mais casadas e tem também essa ampliação de idade, a gente está dizendo que aumenta a representatividade ou a possibilidade de representatividade das mulheres nesses concursos. O que isso representa para a gente? A gente pode dizer que é uma forma já de quebrar um paradigma que se coloca, né, um padrão que a gente tinha para essa questão de ser Miss, o que isso representa? A mulher moderna mudou. A mulher, ela tem um lugar na sociedade e ela cada vez mais busca esse lugar na sociedade. E os concursos de beleza precisam acompanhar esse movimento natural de evolução feminina, de papel feminino social. O Belezas do Brasil foi o pioneiro, mas hoje eu tenho orgulho de falar que os outros concursos também estão seguindo. Então foi o primeiro ano, por exemplo, que o Miss Universo permitiu mães. Então essa evolução é natural e precisa ser vista com bons olhos e precisa ser vista como um ganho social. Os concursos, eles são um micro-universo de um macro-universo que é a nossa sociedade. Então ele precisa ter essa representatividade lá dentro. Quando você amplia
você consegue colocar mulheres reais, com propósitos reais, com histórias reais dentro disso, e você consegue inspirar meninas que veem isso como uma possibilidade. Então, eu, Aline, por exemplo, sendo médica, priorizando educação, priorizando sustentabilidade, fugindo de padrões de beleza, de etarismo, como são os artigos que eu escrevo sobre as causas femininas e misoginia, eu consigo levar para as meninas uma nova visão de sociedade que foge daquela coisa de filtro de Instagram. Então, isso é muito importante, a gente saber o que a gente quer comunicar, o que a gente quer representar. E mais do que isso, a gente representar a nossa origem. Então, eu representando a Baixada Cuiabana, eu abracei todas as causas da nossa comunidade. Aline, além da gente julgar essa concorrente pelos aspectos da beleza física, a gente tem aí também uma valorização da parte intelectual, uma valorização do desenvolvimento profissional e, como você disse, a gente traz também causas sociais para dentro desse julgamento. Queria que você dissesse como que é o trabalho que é desenvolvido nesse período em que você está concorrendo ao Belezas do Brasil, né? O que você precisa fazer para você estar ali quente nessa disputa, digamos? Eu costumo dizer que você é Miss antes de ser Miss. Então, o trabalho para ser uma Miss é feito muito antes de você ter um título e você ter um concurso. Você precisa ter uma afinidade com quem você quer representar e qual concurso atingir, porque cada concurso tem os seus critérios e você não pode montar um personagem, você tem que fazer o que você é e você vai aperfeiçoando isso. Então, por exemplo, Belezas do Brasil, a gente tem vários critérios lá dentro. Então, você tem o critério de entrevista, que a gente fala prêmio personalidade. É quem se dá melhor em entrevistas, lives, quem consegue expor suas opiniões, quem tem mais opiniões sobre os assuntos que estão em voga. Tem beleza e marketing, por exemplo, que é a forma de você angariar recursos para aquela situação, porque existe um custo para ser Miss e às vezes isso extrapola o nosso orçamento e a gente precisa ter proatividade para isso. Existe engajamento, que é quanto mais pessoas você influencia e você consegue levar essa informação. E fora os critérios naturais de passarela, corpo, fotografia, tudo isso que a gente já vê nos concursos naturalmente. Uma Miss não é só a parte estética. A Miss tem voz e ela inspira mulheres a ter voz. Então ela precisa ter essa sensibilidade de entender o coração e a história das pessoas, mas também precisa ter essa força e coragem de tocar em assuntos que estão ocultos na sociedade. Então isso sim é avaliado em todos os momentos. Qual é a causa da Aline nesse caminho, né? O que você traz como essência, o que você traz como bandeira, vestida já no Miss Beleza Baixada Cuiabana e dentro dessa disputa nacional? Eu, há muito tempo, falo sobre causas femininas, então, sobre violência contra a mulher, misoginia, etarismo, padrões de beleza, isso já sempre foi o meu discurso, fora do meio Miss mesmo. Com o Mundo Miss, a gente, quando foi o título de Cuiabá, foi a bandeira que eu carreguei. Então, as causas femininas sempre foram as minhas principais causas. Mas como eu disse, Miss não é sobre você, Miss é sobre quem você representa. Então eu tenho uma causa em adendo quando eu fui representar a minha Baixada Cuiabana, que é a causa sustentável, a causa do meio ambiente, sustentabilidade e tudo que representa a natureza e a preservação. Então, além do meio feminino e das causas femininas que eu continuo falando e defendendo, eu falo sobre sustentabilidade. E dentro de sustentabilidade, eu utilizo os meus produtos, as minhas prescrições e agora a linha Belezas do Brasil, que faz parte do concurso, para falar sobre sustentabilidade de forma em ação. E não só falar, sustentabilidade, uma coisa abstrata. É possível a gente trabalhar sustentabilidade no dia a dia, com pequenas ações, e isso vai favorecendo a gente internalizar essa situação. Fala pra gente como que você trouxe pra prática essa sustentabilidade, porque você disse pra gente assim,
temos que encontrar meios para que a gente financie o concurso, que é muito caro. Então, um dos aspectos que são avaliados é como eu me desenvolvo nesse angariar recursos. Me parece que você juntou uma coisa com a outra aí para poder dar conta dessa missão. Como que trouxe essa sustentabilidade nesse processo, Aline? Na minha vida, como a gente não tem como ser clonada, a gente precisa associar tudo e tudo fazer sentido ao mesmo tempo. É como se fosse uma trama bem fechadinha de um tecido que conta a nossa história. Então eu não tenho como fazer algo separado disso. Quando eu comecei a representar a Baixada Cuiabana e veio para mim essa demanda dos ambientalistas, dos ribeirinhos, falando sobre sustentabilidade, pesca, represa e todas essas outras causas, eu comecei a escrever artigos sobre isso, veio também a possibilidade de um prêmio que chama Beleza e Marketing dentro do concurso, que significa a Miss angariar recursos para levar ela rumo à coroa, porque tem viagem, tem vestido, tem tudo isso. O que geralmente a gente faz no mundo Miss, né? As meninas fazem rifa, pede patrocínio, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? A gente tem mais não do que sim. E essa proatividade em angariar recursos é um dos critérios avaliados no concurso. Então a gente monta um projeto de um produto que você vai vender e o lucro você vai entregar um valor irrisório, R$300 para o concurso só para falar que foi feito, e o restante que você conseguir de lucro você vai investir em você e na sua ida até o concurso. A minha ideia foi criar uma linha de produtos sustentáveis juntando dermatologia, então eu manipulei os produtos totalmente sustentável, sem parabenos, sem alumínio, sem petrolato, juntando as mulheres e o empreendedorismo feminino. Então a farmácia de manipulação foi uma farmácia nossa que é nativa, com a Nath, que é da nossa região. E como o médico não pode vender, e nem a farmácia de manipulação, a gente tem uma terceira mulher empreendedora da nossa região, que é a Patrícia, da loja Jeito Sustentável, que vende apenas esses produtos sustentáveis. Então a gente juntou 3 mulheres da região da Baixada, empreendedoras, que trabalhou essa parte de sustentabilidade juntas. E a gente montou toda essa linha, e a linha para divulgar o concurso tem o nome do concurso, Belezas do Brasil. Cada produto tem o nome de um prêmio do concurso e essa ligação do prêmio com o produto em si. Então, por exemplo, tem um prêmio que chama Real Beleza, que é do melhor projeto social, de quem divulga melhor os projetos sociais. Meu projeto social é Dermatroller, que trabalha com pele, câncer de pele. Então, o produto Real Beleza foi um protetor solar físico. Então, todos eles têm essa união de significados. E aí a gente consegue trabalhar sustentabilidade dentro disso. Então você começa os 5 R's, né? Você começa a repensar, reutilizar, reduzir dentro dos produtos que você usa no dia a dia. Então, balme labial, protetor solar, produtos que não vêm em plástico, que vêm em craft reciclável. Você consegue internalizar mais fácil com a ação do que só ficar falando. E ele retroalimenta os nossos projetos, porque eu decidi que do lucro a gente vai trazer os recursos para trabalhar uma ação social que chama Capitu, que é com meninas, adolescentes de áreas e comunidades mais carentes, trabalhando liderança feminina e empoderamento, e o Dermatroller, que eu atendo saúde no interior. Quando nasce o Dermatroller, ele nasce antes desse projeto Miss? Fala um pouquinho pra gente onde você já foi, o que já foi possível fazer. Como eu disse, Miss nasce antes de ser Miss, né? A gente já tem uma Miss dentro da gente. O Dermatroller já tem 3 anos, foi antes do Miss. E o projeto social nasceu porque eu viajava ao Mato Grosso para conhecer o nosso estado, mas eu sempre deixava aquela sensação de posso deixar mais, né? O olhar de médico vê onde falta. E aí a gente decidiu que a cada vez que fosse para o interior ia escolher uma comunidade carente para atender gratuitamente. E deu tão certo que todo mês a gente faz numa comunidade, e o diferencial do Dermatroller é levar o atendimento de qualidade, especialmente na dermatologia, que é uma área que não tem muito para interior, porque a gente sempre referencia para a capital, e levar o tratamento, porque eu não poderia chegar lá e deixar uma receita que o paciente não teria acesso. Então esse é o diferencial. E aí a gente faz contatos específicos a cada edição,
com outros projetos sociais, com igreja, com centros comunitários, com algumas vertentes políticas, para a gente conseguir essa triagem prévia. Então, a gente já fez em vários lugares, já fiz em região quilombola, já fiz em abrigo de idosos, a gente já fez em região de fronteira, que foi inclusive uma parceria com o pessoal da fronteira, dos militares, a gente fez junto com eles. E regiões, a próxima região em Vila Bela semana que vem, né, que a gente já vai fazer na fronteira e vai fazer a ação Capitu com as meninas, e a gente já está organizando a parte de fazer em aldeia, em indígenas aldeados. Então é bem interessante, a busca pela dermatologia não é uma busca fácil, porque existe uma demanda muito grande, uma fila muito grande e poucos profissionais que atendem pelo Sistema Único, apesar do Sistema Único funcionar e ter dermatologia. E muitas doenças dermatológicas, elas aparentam inocente. Então, o câncer de pele, a princípio, ele não dói, ele não é feio, ele parece uma bolinha, uma pérolazinha, uma espinha, ele não é uma ferida feia. Então, demora muito a buscar atendimento. Quando busca, esse atendimento demora, e aí você já tem uma coisa muito mais avançada. Muitas doenças de pele são apenas manchas. Então, hanseníase, por exemplo, quantos anos a pessoa fica com hanseníase sem saber que é hanseníase? E vai diagnosticar quando ela já tem uma lesão de nervo, um pé caído, uma úlcera plantar. Então, a dermatologia, ela precisa ser vista cedo. E o que você já pôde verificar nessas suas andanças pelo interior? Tinha muita gente com um quadro que merecia atenção, Aline, que deu para fazer diferença na vida dessas pessoas? O que a gente mais vê é câncer de pele. Câncer de pele, a nossa radiação solar, a nossa incidência solar aqui na região é muito alta. O Nortão, por exemplo, tem pessoas de pele clara que a incidência de câncer de pele é maior. E áreas expostas, pessoas de lavoura. Não existe o hábito de proteção solar até há muito pouco tempo que a gente começou a ter essa noção de proteção. E a gente sabe que o câncer de pele aparece por um efeito cumulativo do sol. Então, o sol que você tomou na infância, na adolescência, ele vai aparecer na fase idosa da vida como um câncer de pele, independente se naquela fase você não toma sol. Então, o câncer de pele é o principal. O câncer de pele no mundo é o câncer mais incidente. Então, era esperado que ele fosse o principal. Mas a gente tem doenças infecciosas aqui também, erisipela, fungos que demoram a ser tratados, né, que acometem a perna toda, por exemplo, leishmaniose, que a gente também tem na nossa região, doenças autoimunes, que é muito difícil de diagnosticar em postinho de saúde, né, então psoríase, vitiligo, lúpus, então são doenças que demandam um atendimento mesmo do dermatologista. E qual é a sua expectativa, né? Porque agora você está assim muito mais pertinho de realizar o seu sonho. Vamos dizer que a gente já subiu um degrauzinho quando atingiu o Miss Beleza Baixada Cuiabana. O que você espera, né, dessa sua atuação, desse título? Que diferença você espera fazer na vida das mulheres que estão aqui em Mato Grosso? Eu digo que eu já realizei meu sonho. A partir do momento que eu coloquei a minha primeira faixa, que foi a de Miss Cuiabá, esse sonho foi realizado. E tudo que eu faço daqui pra frente é só um complemento desse sonho. É claro que ninguém entra pra perder e a gente quer trazer a coroa aqui pra Baixada Cuiabana. Eu quero ser a beleza do Brasil pra ampliar esses horizontes e inspirar muito mais pessoas. Mas eu já tô muito feliz com tudo isso e eu vou procurar continuar fazendo os projetos sociais, as ações, ensinando meninas, ajudando mulheres, especialmente as que sofrem violência doméstica, e mostrando o que existe de problema na sociedade e mostrando soluções para esses problemas, que as mulheres têm uma rede de apoio, têm uma representatividade, e ensinando elas a procurar ajuda, a procurar emprego, a se beneficiarem de tudo que elas podem, de vendas, de estudo, porque é isso que vai levar ela para um caminho longe de violência. Muito obrigada pelas informações, Aline. E quando que é a disputa nacional? Em outubro, dia 9 de outubro é a final.
A gente vai estar aqui na sua torcida. Obrigada. Agosto é o momento em que o período seco se intensifica e o ambiente fica propício para os incêndios florestais. Mato Grosso é recordista no número de focos de calor e, por vezes, propriedades particulares acabam atingidas pelo fogo, mas não são as responsáveis pelo início das chamas. Com isso, temem penalizações pelos órgãos de controle, como a aplicação de multas. O que fazer nesses casos? Para dar orientações nesse sentido é que recebo o advogado especialista em direito ambiental e urbanístico, Fernando Pascoal Zanchetti. Fernando, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer orientações, principalmente aí para quem tem propriedades rurais aqui em Mato Grosso. A gente está vivendo um período em que o tempo fica ainda mais seco e a propensão de ocorrência de incêndios florestais aumenta. E a gente sabe que, por vezes, esse produtor rural não tem nenhuma ligação com esse incêndio, mas corre o risco de ser penalizado pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos ambientais. O que você diria para quem está assistindo a gente, para que não caia nessa armadilha, assim, digamos, de poder sofrer algum tipo de sanção por conta da ocorrência de incêndios? Michele, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A primeira coisa que a gente instrui nossos clientes assim, e amigos que sempre nos procuram é que ele demonstre com documentos, com imagens, com vídeo que ele tentou fazer tudo aquilo para evitar que esse incêndio ocorra. Isso de forma preventiva ou até quando a propriedade dele é cometida por um fogo estranho, né? Então assim, a instrução nossa é para que, óbvio, o produtor rural ele observe a legislação no sentido de construção de aceiros e limpeza desses aceiros. Então não basta você fazer um aceiro e ficar depois meses ou anos sem que tenha a devida limpeza desse aceiro. Então assim, os aceiros são esses corredores ao entorno da propriedade que eles têm como objetivo dificultar para que o fogo pule de um local para outro. Mas além disso, o produtor muitas vezes ele se... Através de vizinhos também é muito comum que eles se unam para criar meios de combate a esse incêndio imediatamente, porque isso ocorre às vezes muito afastado de um centro urbano, afastado muitas vezes da onde você tem essa possibilidade de recorrer às instituições para ajudar você nisso. O grande problema é que muitas vezes você vê a união de vizinhos, assim, chega a ser comovente o trabalho que os produtores fazem, arriscando vida, arriscando máquinas, enfim, para evitar que o fogo se alastre, até porque é a própria propriedade que está sendo queimada. Então, assim, para quem é pecuarista, você está queimando o alimento do seu gado. Para quem trabalha com grãos, você está atrapalhando o próprio solo da sua fazenda, sem contar a parte do meio ambiente em si que sofre. Só que muitas vezes não basta isso. É necessário que o produtor também, enquanto ele está fazendo esse trabalho, ele se documente da melhor forma possível. Qual que são os documentos que a gente instrui a fazer? A primeira coisa são gravações de vídeos, de fotos, do trabalho que eles são feitos, tanto preventivo, então no momento que está sendo construído um aceiro, no momento que está sendo limpo um aceiro, é interessante que ele guarde essas imagens, bem como durante o processo de combate, exatamente. Durante esse processo é interessante que eles façam isso também, porque eventualmente a gente pode transformar esses vídeos e essas fotos numa ata notarial feita no cartório de notas, o que dá uma fé pública, uma certa veracidade àquele documento. Os celulares têm GPS, então você consegue identificar a data, o local onde foi feita aquela filmagem. Junto com isso, a gente também instrui o produtor rural. Seria um segundo passo, mas buscar também a ajuda de um engenheiro, de algum técnico, também para a elaboração de um laudo, porque através dessa elaboração de laudos é possível identificar, por exemplo, a direção do vento, é possível identificar focos de calor fora da propriedade, tudo isso para demonstrar que o incêndio que ocorreu foi fora da sua propriedade. Que não teve início ali, exatamente, né? Que ele não é o colocador do fogo. Exatamente. E aí, junto com isso, você tem também você pode fazer um boletim de ocorrência, onde o objetivo não é imputar a responsabilidade para alguém, mas tratar o produtor como a vítima de um incêndio que ocorreu de forma espontânea ou criminosa, mas que ocorreu fora da sua propriedade. Óbvio, você tem produtor que tem propriedade rural na beira de estrada, então assim, é praticamente impossível ele evitar que um carro, por exemplo, através do escapamento, gere uma faísca. Então, tudo isso são meios de comprovação. E óbvio, Michele, você tem isso aqui não pode ser uma desculpa também para um desmate ilegal. Então, dentro desse laudo, caso você tenha uma infração, por exemplo,
contra você uma aplicação de multa por um órgão ambiental, óbvio que dentro do laudo não pode, 6 meses, um ano depois do incêndio, tá lá com pasto plantado, com gado, porque daí vai caracterizar sim um desmatamento com uso de fogo, né? Sim. Então a gente está falando justamente para aquele produtor que é cometido, que é a vítima dessa questão como o meio ambiente. Então os dois são vítimas, não só o meio ambiente, mas o produtor também. A gente, em Mato Grosso, tem uma particularidade, Fernando, que é assim, sempre a gente está lá liderando os focos de calor, né, o registro de focos de calor. Isso não significa incêndios em si, mas uma propensão maior da gente ter esse incêndio florestal. E, na sua experiência, a gente tem muitos produtores que acabam nesse contexto que a gente acabou de dizer, que eles não são os colocadores do fogo, mas quando o fogo chega na sua propriedade, eles acabam sendo penalizados, digamos assim, mais uma vez, porque além do fogo destruir o que ele já tem e construiu, ele também recebe essa punição do órgão de controle. Isso é comum acontecer aqui? É mais comum do que deveria. Óbvio que isso tem sido melhorado ao longo dos tempos, então assim, os órgãos ambientais, principalmente a SEMA, ela tem melhorado a forma de verificação dessas questões, mas é comum, por exemplo, uma propriedade rural que tem um dano ínfimo, para fins de cálculo dessa lavratura, desse auto-infração, eles levam em consideração os últimos 5 anos do que aconteceu. Então, assim, às vezes, um exemplo, um produtor acaba fazendo um acero acima da medida, ou às vezes até comete um dano ambiental numa área pequena, então 1, 2, 3 hectares, e aí eles levam em consideração os últimos 5 anos, por exemplo, e aplicam uma multa, tomando em consideração o incêndio que aconteceu, por exemplo, há 3, 4 anos atrás. Mas na prática, o que tem acontecido? As propriedades, principalmente as que têm cadastro ambiental rural já protocolado, muitas vezes não validado, mas já protocolado, é criado via sistema um alerta, e se o analista da SEMA ele entende que pode haver um passivo ambiental dentro dessa propriedade, ele encaminha isso para a Superintendência de Fiscalização, e lá é passado por uma nova análise e muitas vezes aplicado essa multa. Qual é o problema? A gente justamente instrui dessa forma para que, se um produtor for sorteado a cair nessa questão de forma equivocada, sem esses documentos que a gente tem falado, a defesa é muito mais difícil, porque se você tem todos esses documentos pré-constituídos, ou seja, antes de você tomar uma multa, isso demonstra uma boa-fé gigantesca do produtor. Então é justamente para que a gente tenha isso como uma prática comum, da mesma forma que o produtor tem que fazer o acerto, que ele se documente nisso, para que, se eventualmente ele caia nessa questão, ele tenha meios de se defender. Até porque, Michele, o auto-infração ele não vem sozinho. Às vezes ele vem junto de um termo de embargo, alguma coisa que, apesar de não necessariamente dever bloquear a atividade dele em áreas regulares, muitas vezes na prática acaba. O termo de embargo ele deve estar limitado ao local onde teve a infração, mas às vezes um produtor que tem um pedaço da área que está 100% regular e a outra onde passou um fogo, esse, em termos de embargo, atrapalha ele na venda desse produto florestal dele, desse grão, desse gado, mesmo ele tendo o embargo fora daquele período. Daquela área, porque vem como restrição para o mercado, é isso? Isso, e vem como restrição para o nome dele, entendeu? Então, às vezes, você tem um perímetro diferente da mesma propriedade, mas onde, na prática, a gente sabe que isso acaba atrapalhando. Óbvio que, às vezes, você consegue contornar isso, explicar, mas tudo que a empresa que está adquirindo aquele produto não quer é comprar de uma área irregular, e na dúvida ele prefere não comprar, às vezes, do que ter essa discussão. Então, o dano ao produtor não fica limitado à multa, né? Então, se você tem meios de se defender, você consegue pedir sim aí o cancelamento desse embargo, o cancelamento desse auto-infração, e aí você tem meios de se defender. Fernando, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a nossa entrevista, e você me dizia assim, se a gente tivesse uma facilidade para poder fazer o manejo dessa biomassa, para poder reduzir esse combustível, né, que acaba alimentando o fogo no período de seca, no período que é mais crítico aqui em Mato Grosso, talvez a gente tivesse um cenário diferente. Hoje, qual que é a principal dificuldade do produtor no que diz respeito à legislação, para que ele possa se tornar um colaborador nesse processo para reduzir os incêndios florestais aqui em Mato Grosso? Você tem, Michele, um grande problema, na verdade, de licenciamento geral das propriedades. Então, assim, agora no mês passado, em uma audiência que teve, na verdade, em um evento onde a SEMA participou, ela trouxe alguns dados que são
melhores do que a gente vinha tendo, mas são até assustadores. Há no Mato Grosso cerca de 136 mil pedidos, inscrições de CAR protocolado. O CAR é o primeiro documento que você faz na sua propriedade. Nele, basicamente, vai só validar, por exemplo, assim, quantos rios tem dentro da sua propriedade, quantos cursos d'água, qual é o bioma que está lá dentro, qual área você está plantando, qual área é uma área de vegetação nativa. Então, assim, é basicamente um documento só para atestar aquilo que já existe. Não é um documento de regularização, mas é o início da regularização, que a gente chama de CAR, né? Cadastro Ambiental Rural. Isso, exatamente. Desses 136 mil protocolados, você tem menos de 4 mil que foram validados e você tem cerca de 1.000 CARs que estão validados na fase de reparação desses danos. Por mais que a SEMA ela já analisou mais de 60 mil pedidos, então assim, ela analisou um pouco mais da metade já desses pedidos, essa análise não necessariamente gerou uma aprovação desse CAR. E qual que é o problema? Tudo que você faz, há necessidade de você ter primeiro esse documento. Que também, assim, óbvio, saindo um pouco do tema, mas só mencionando, você também tem essa dificuldade, às vezes, em regularização da propriedade em si, com documentos através da regularização da sua matrícula, etc., que isso é uma outra questão, mas que isso mostra qual o desafio do produtor. Então, muitas vezes você, imagina assim, se você, para conseguir um alvará, para poder funcionar uma empresa, você de 130 mil protocolos de alvará, você tivesse menos de 5 mil, somando os dois, liberados. Sendo que a gente está falando do estado líder de produção, do líder do agronegócio. Então, assim, só que isso é uma situação que vem ocorrendo há anos já. A SEMA tem melhorado isso muito, mas eu entendo que a dificuldade da burocracia da legislação, em conjunto com a insegurança jurídica, tanto do técnico que trabalha para o produtor, quanto do técnico que é o servidor público responsável por essa análise, isso acaba gerando uma burocracia gigantesca e acaba impedindo isso. Então, aí voltando, fiz essa introdução para voltar à pergunta, tenho certeza que sim, essa dificuldade em relação a você conseguir fazer um fogo controlado dentro de um período onde é possível controlar isso para diminuir essa biomassa, acaba gerando um aumento desse combustível para o fogo e quando ele ocorre, ele acaba acontecendo de forma desproporcional. E assim, a burocracia da legislação é tão interessante que, por exemplo, se você fazer um acero maior do que você pode pela legislação, muitas vezes isso é entendido como um passivo ambiental. E hoje em dia, os sistemas que têm sido criados com alerta, eles são muito bons, mas são sistemas. Então, assim, às vezes falta essa análise humana. Então, é comum, às vezes, você ter lavraturas de autodifração ou, pelo menos, inquéritos abertos no Ministério Público, onde, na hora que você analisa, você vê que isso foi um acero que foi feito, foi a limpeza de uma estrada que foi feita. Então, assim, dentro das instruções para combate de fogo, por exemplo, eles tratam que é dever do produtor limpar as estradas. Aí, quando essa estrada ocorre, justamente até para facilitar a transição de veículos para apagar esse fogo, muitas vezes o sistema ele vai lá e fala, olha, você está cometendo um passivo ambiental. Então, a dificuldade da legislação, ela é muito... se torna um assunto muito complexo. E na prática, quem sofre é o meio ambiente, porque o fogo acaba sendo maior do que deveria, e o produtor rural, que não só é taxado muitas vezes como um criminoso em alguns casos, mas também como tem o seu próprio ganha-pão queimado. Quando a gente fala do CAR, só para ver se eu entendi direitinho, né? Você falando dessa dificuldade da gente ter o CAR efetivamente analisado e liberado pela SEMA, com as medidas que o produtor pode tomar, ele depende de estar com esse CAR regularizado para, por exemplo, conseguir fazer essa limpeza de pasto, ou essa limpeza dessa biomassa que pode pegar fogo, seria isso? De regra, sim, você tem que estar com a sua propriedade, pelo menos inicialmente regular, para você poder fazer os pedidos. Óbvio, você tem algumas exceções, por exemplo, a limpeza de pastagem, ela não necessita de um CAR validado, por exemplo. Você consegue fazer isso, inclusive sem uma licença para isso. A SEMA ela tem instruções normativas onde determinam que limpeza de pastagem não exige uma autorização efetiva da SEMA. Mas na prática, se você não tem seu CAR pelo menos protocolado, se não tem seu CAR pelo menos com um início de análise, isso é muito complicado para você conseguir fazer isso. Então a gente bate bastante nessa tecla do CAR porque para mim é o gargalo que impede o produtor rural de estar regular. E impedindo ele de estar regular, na verdade, muitas vezes o Estado, e é que eu falo de forma macro, não o Estado de Mato Grosso, ele acaba empurrando o produtor para a ilegalidade.
Eu comentei contigo sobre aquela questão do prazo para inscrição no CAR. Então, assim, a alteração da legislação desse ano, do Código Florestal, deu como prazo limite para os produtores com área acima de 4 módulos fiscal, dá para dizer assim, acima de 300 hectares, 350, depende do município, até 400. Mas áreas rurais acima desse tamanho tem a obrigação de ter a inscrição do CAR até 31 de dezembro desse ano. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar uma enxurrada de protocolos de CAR, mais do que a gente já vê. Se não tiver uma ajuda para fazer essa validação, você percebe que vão ter mais pessoas irregulares ao longo do tempo. Consequentemente, e assim, o CAR ele é utilizado para praticamente tudo, por exemplo, áreas embargadas na SEMA. Você tem a liberação do embargo com a aprovação do CAR via de regra. Então, óbvio, você tem casos onde o embargo é lavrado de forma irregular, uma série de fatores, mas assim, via de regra, você depende de estar com o seu CAR validado. Então, dependendo do caso, em alguns casos você precisa às vezes até ter iniciado o processo de regularização, que é uma questão posterior ao CAR, para você conseguir ter essa validação e esse desembargo da sua propriedade. E assim, com o embargo você não consegue trabalhar, você não consegue vender o seu produto. Então, percebe que é uma cadeia, onde muitas vezes o que atrapalha é justamente isso. E me diz uma coisa, a gente tem o Código Florestal lá, aprovado em 2012, Isso. Entrando em vigência em 2012. O CAR faz parte do Código Florestal. Passados 11 anos, né, a gente ainda está dizendo que uma quantidade muito pequena do CAR conseguiu efetivamente ser analisada e ser liberada pela SEMA. O que pega aqui, Fernando? É uma dificuldade do governo em dar conta desses cadastros? É uma dificuldade do produtor em protocolar esse pedido do cadastro? O que pode ser feito para que a gente agilize esse processo? Até porque imagino que a partir dessa regulamentação a gente possa ter uma mudança no cenário, tanto no que diz respeito aos incêndios, quanto no que diz respeito à proteção ambiental, no que diz respeito à produtividade aqui em Mato Grosso, né, a abertura de novos mercados. Onde é que está pegando essa situação para que a gente consiga dar conta dela? Na verdade, Michele, é um pouco de tudo. Primeiro, assim, você tem uma burocracia muito grande e é um tema muito sensível. Então, o Brasil ele sofre ataques mundiais quando você trata dessa questão. Então, toda essa regularização, cada ponto que você tem judicializações, às vezes, de alterações que são feitas, você tem mudanças de sistema. Então, assim, inicialmente, o CAR era um cadastro nacional. Depois ele foi migrado já, se não estiver enganado, até 2 vezes já houve essa migração de base. Então, assim, cada vez que há uma migração, há uma nova necessidade de análise disso. E o prazo, na verdade, inicial disso daí era até 2013 o início. Isso foi sendo prorrogado ao longo do tempo, justamente pelo Estado, não dar conta dessa demanda. O que a gente tem percebido, por exemplo, no que a gente fala no Estado do Mato Grosso, é que nos últimos 2 anos, há uma vontade política muito grande do governo em regularizar essas questões, em regularizar e até alterar as legislações ou criar legislações novas para regulamentar essa questão. Você tem várias coisas que não estão regulamentadas. Quando o código foi criado, em 2012, o objetivo do código era regulamentar essa questão, mas dar meios para que o produtor rural também saísse da ilegalidade. Então, assim, essa questão ela foi tão tratada de forma relevante lá atrás, que eles criaram, por exemplo, regras transitórias, que é a chamada área consolidada, que o pessoal discutiu isso há uns 3, 4 anos atrás, aquela anistia que eles falavam das multas. Então, assim, eles criaram regras legais para tirar o produtor disso. Só que na hora de executar essas regras, não foi possível. Então, por exemplo, um produtor que abriu a área dele antes de 22 de julho de 2008 e que teve sua área multada, embargada, enfim, se ele se inscrever no CAR e, consequentemente, aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ele teria sua multa suspensa e depois até cancelada e seu embargo suspenso também. Só que, por exemplo, a adesão ao PRA, ela demorou anos para você ter esse sistema aqui dentro. Hoje em dia ele já existe. Mas, por exemplo, quando você fala de regularização de propriedade, ela pode ser feita de forma bem resumida, mas ela pode ser feita através de regeneração in loco, reflorestamento, os dois são autoexplicativos, ou compensação, que é basicamente minha área, eu abri ela mais do que eu devia, então eu ultrapassei a porcentagem que eu poderia ter da minha área, você não abriu sua propriedade, eu compro um direito
que você tem de abrir e utilizo na minha área, então eu compenso aquilo. Essa compensação, por exemplo, o decreto ainda não está assinado, então há uma discussão sobre esse decreto, mas não está assinado. Então você percebe que até para o produtor, se ele quiser deixar a área dele totalmente regular, ele não consegue. Porque a gente ainda carece de legislação. De regulamentação. Isso, regulamentação e essa utilização desses sistemas de maneira adequada. E é óbvio, cada ente do Estado, ele tem a sua parcela de existência, mas em alguns momentos tem a sua parcela de culpa. Então, assim, é comum, às vezes, quando uma legislação avança, você ter uma judicialização disso. Então, por exemplo, no ano passado, foi feito um decreto dando até 90% de desconto para quem aderisse, quem tinha multa na SEMA, e aderisse a uma conciliação ambiental. Também teve essa questão no âmbito federal. O âmbito federal, com a troca de governo, isso foi extirpado, então não existe mais essa possibilidade de conciliação. Só que no âmbito do estado do Mato Grosso isso se manteve, mas, por exemplo, esse desconto de 90%, ele caiu para as principais infrações que a gente tem para 60%, ou até menos, dependendo. Então, assim, você percebe que quando há até uma sinalização no sentido de, olha, a gente vai te ajudar o produtor a sair da regularidade, mas vamos endurecer daqui em diante, você percebe que mesmo essa alteração, ela não, de forma inexplicável, ela ocorre um pouco depois. Então, assim, o produtor às vezes fica até perdido no meio dessa briga. E os servidores também. Você percebe que tem boa vontade dos servidores em si nisso, do governo também, mas é muito complexo essa questão. É muita mudança de regra ao mesmo tempo e acaba confundindo quem está envolvido nesse contexto, né? Fernando, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pelas informações e já deixar um convite para que você volte, para que a gente fale mais de meio ambiente, de direito ambiental aqui no Papo com Ela. Foi um prazer, Michele. Obrigado e pode deixar que eu estarei presente, sim. Com as férias e as altas temperaturas, curtir mais passeios em praias, piscinas, rios e cachoeiras pode ser algo muito agradável. No entanto, é preciso dobrar os cuidados ao brincar na água, pois o risco de afogamentos também aumenta. Dados de 2020 da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontaram que a cada 1h30, um brasileiro morreu afogado. Basta um momento de descuido ou imprudência para se envolver numa ocorrência de princípio de afogamento. Com as altas temperaturas na capital, passar o fim de semana em piscinas ou rios ajuda a refrescar. Mas é importante ficar sempre atento. Nesse período é muito comum as pessoas buscarem aí os rios, lagos, piscinas para se refrescarem, né? Então o Corpo de Bombeiros sempre orienta, em caso de algum acidente, sempre acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo serviço 93 e tomar aqueles cuidados necessários, né? Como ter uma atenção especial com as crianças, não consumir bebidas alcoólicas quando for adentrar aos rios, né? Um cuidado também especial com as embarcações. Vários acidentes aí acontecem por falta de uso de colete, por excesso de pessoas nos barcos e lanchas. Então o Corpo de Bombeiros sempre orienta para as pessoas tomarem o devido cuidado, porque nessa época do ano é muito comum os acidentes em meio aquático. O afogamento é uma das fatalidades que mais mata em todo o mundo. São 500 mil mortes todos os anos. No Brasil, são registrados cerca de 5.700 óbitos por ano. 75% destes ocorrem em águas doces, como açudes, cachoeiras, lagoas e rios, com a presença de buracos profundos, pedras, lodo, barro liso e limo, como agentes complicadores que favorecem os acidentes. Por isso, é importante não consumir álcool ou drogas e, antes de entrar na água, conhecer a profundeza, a correnteza, a temperatura e outras condições relevantes. O Corpo de Bombeiros sempre orienta para que, ao avistar uma pessoa se afogando, aquela pessoa que vai fazer o socorro ali não adentre a água, né? Porque uma pessoa sem treinamento é uma possível segunda vítima, né? Então sempre jogar algum objeto flutuante para essa pessoa que está afogando, como uma caixa de isopor, uma boia se estiver disponível, ou uma corda, de forma a retirar aquela pessoa de segurança e não colocar também a sua vida em risco. Crianças
Crianças que não desenvolvem a fala até os 3 anos de idade não necessariamente têm grandes problemas, mas caso a situação persista a partir dessa idade, é preciso observar o quadro de forma mais atenta. A ideia de que cada criança tem seu tempo é bastante repetida quando o assunto é desenvolvimento ou atraso na fala. Por erro, se tornou quase que uma regra entre as famílias. Mas não é bem assim. Essa fonoaudióloga explica que existem marcos de desenvolvimento que são esperados e desde antes da fala surgir, existem comportamentos considerados pré-linguísticos que mostram a intenção de comunicação. Se a criança não faz as emissões, 1 ano e meio, essa criança não faz um tipo de comunicação, fazendo as emissões, pelo menos do papai e mamãe, ela não vai falar papai nem mamãe, ela vai falar mamã, papá, já é o início. Isso aí é o começo da linguagem. Se a criança, de uma fala, né? Se ela não der continuidade a essa comunicação, sim, deve procurar profissionais para verificar o que está acontecendo, para não deixar essa criança com 3, 4 anos sem falar nada e procurar um profissional. Aí vai se perder muito tempo, aí os ganhos são menores. Então, quanto mais antes a estimulação tem que ser muito mais precoce. Quanto mais precoce essa estimulação for, muito mais rápido a gente vai ter de ganho. Para ajudar no tratamento, essa clínica oferece o método TheraSwitch, uma modalidade de treinamento neurointensivo que busca reduzir reflexos patológicos e contribuir no estabelecimento de padrões de realização de movimentos mais funcionais e adequados. O TheraSwitch, ele tem vários benefícios. Benefícios respiratórios, benefícios de inputs sensoriais, que essa criança ela vai reconhecer o seu próprio corpo. Ela vai se organizar tanto fisicamente a parte inferior, superior e a fase oral, que é a boca. Então, quando ela se organiza nesse sentido, ela sabe colocar a língua no ponto e no modo articulatório dos fonemas. E com isso, ela vai fazer o quê? Ela vai executar uma fala mais fluente e compreensível. Então, essa é a importância do TheraSwitch. O TheraSwitch ele veio para inovar e ele veio para fazer um tratamento muito mais dinâmico do que outros tratamentos convencionais, que são válidos sim, mas tem crianças que ele tem que ir para um outro tipo de tratamento. Além disso, Laudilei destaca que o trabalho para auxiliar na melhora da fala deve envolver outros profissionais da saúde. O trabalho ele tem sempre em conjunto, porque cada um com o seu saber. Os saberes e a observação de cada um profissional tem um olhar para essa criança. E às vezes o meu olhar não é tão completo quanto o seu conhecimento, que é o conhecimento no caso do neuropsicopedagogo, que vê a questão da estruturação de frases, as funções executivas que a fonoaudiologia vê. Mas a neuropsicopedagogia, ela vê com muito mais abrangência. A psicologia, ela vê a questão emocional dessa criança. Quando a criança não consegue falar, todo o emocional é alterado, porque ela quer se expressar, ela não consegue, isso gera uma grande frustração, e a psicologia está aí para ajudar nesse contexto. E dentro da comunicação entre os profissionais, isso é importante porque se a gente juntar as informações e traçar um planejamento terapêutico que todo mundo fala a mesma língua, se todo mundo falar a mesma língua, muito mais respostas nós teremos e em menor tempo. Então esse trabalho tem que ser realmente em conjunto. A participação dos pais durante o tratamento é muito importante também para que o desenvolvimento dessa criança seja maior e mais rápido. A terapia ela é conduzida com a criança e com os pais. Os pais são modelos linguísticos para essa criança em relação à fala. A partir do momento que ele vai ao consultório, acompanha o tratamento, não é levar a criança a ficar só na recepção e não saber o que foi feito dentro da sala da terapeuta. Então ele tem que estar acompanhando e executando as atividades propostas pelo terapeuta em casa. Esse acompanhamento vai nos nortear para resultados positivos. Mais de 90% das alunas bolsistas, um balé da capital precisa da sua ajuda para levar as bailarinas até Nova York em uma competição mundial.
Confira agora mais detalhes dessa missão. Depois de conquistar o prêmio de primeiro lugar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, as bailarinas do Ópera Balé vão representar Cuiabá na final da competição internacional em Nova York, em abril do próximo ano. Em abril vai acontecer o Campeonato Mundial de Balé Clássico em Nova York. Em junho, a gente passou pelo Campeonato Brasileiro, no qual a gente ganhou primeiro lugar, o prêmio de melhor escola do país e, junto com isso, vários convites, entre eles o de participar do Mundial. É um campeonato muito rico e importante, não só pela busca do pódio. Além da busca do pódio, esse campeonato oferece várias oportunidades profissionais para as meninas. Então, vários olheiros de todos os cantos do mundo vão estar presentes para oferecer bolsas de estudos ou contratos em companhias. Então, além da competição em si, esse festival pode ser a porta de entrada das meninas numa carreira internacional. A competição reunirá o balé mundial, mas muitas das dançarinas do ópera são bolsistas, pertencentes a famílias de baixa renda ou de origem ribeirinha, o que traz certa dificuldade para as alunas comparecerem às competições internacionais, pois os custos de uma viagem dessas são altos, chegando no valor de 10 mil por aluna. Todas as meninas do grupo são essenciais para que essa apresentação aconteça da melhor forma e, querendo ou não, é uma viagem custosa. Nós temos muitas alunas que são bolsistas, que não têm meios de pagar por essa viagem e elas participaram de todo o processo, elas se dedicaram durante anos, participaram do Campeonato Brasileiro, ganharam o Campeonato Brasileiro, então nada mais justo que o grupo inteiro possa participar desse ápice da competição, que é o Mundial de Dança. Então agora a gente está enfrentando o maior desafio, que é conseguir arrecadar fundos para que todas as 20 meninas possam participar, representar Cuiabá, Mato Grosso e o Brasil inteiro em Nova York. A companhia está criando projetos para que o setor público e privado possam contribuir. Aos 22 anos, a Ludmila está otimista que vai conseguir participar. Ela é aluna bolsista e dança desde os 10 anos. Eu quero ir porque creio eu que vai ser muito importante, tanto para o currículo e assim mesmo vai ser um grande conhecimento que vamos adquirir, vai ser um grande crescimento também na evolução, tanto como bailarina, como também professora. Quem também está ansiosa e torcendo para que todas consigam o patrocínio é a Elisa. Ela entrou para o balé em 2015. Hoje, aos 13 anos, sonha em se profissionalizar. O meu sonho é ser bailarina profissional e acho que esse campeonato vai abrir muitas portas para mim. E com a ajuda das minhas professoras e da minha família, acho que vai ser uma oportunidade muito legal e espero que todas as minhas amigas consigam ir também. É só entrar em contato com a gente, pode me procurar, pode procurar a Secretaria do Ópera. A gente busca toda e qualquer ajuda possível, então adotar uma bailarina, custear uma passagem aérea, que seja qualquer pequena ajuda, é uma grande ajuda pra gente e pode possibilitar que uma menina realize o sonho de participar do Mundial de Dança. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando sua sugestão de entrevista ou reportagem. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!